Conta a história que, ao chegar em São Luís no final do século XIX, o viajante francês Paul Adam ficou impressionado com as fachadas revestidas de azulejos brilhando ao sol. Ele escreveu admirado que havia encontrado uma pequena vila de porcelana. Foi então que São Luís passou a ser conhecida como a cidade dos azulejos. A origem do azulejo, ele vai surgir ali onde era a antiga Mesopotâmia, né? Somente no Irã, onde hoje atualmente fica o Irã e o Iraque. E depois ele se expande pelo mundo árabe e em seguida ele atravessa o mar Mediterrâneo e chega na Península Ibérica, primeiramente na Espanha e depois em Portugal. E de Portugal vem para o Brasil. São Luís do Maranhão possui um conjunto azulejar colonial considerado um dos maiores do mundo. Atualmente, a cidade detém um conjunto de arquitetura civil de interesse histórico dos mais expressivos do país, resultante do impulso desenvolvimentista a partir de 1755. 1778, aportava em São Luís do Maranhão a primeira remessa de azulejos decorativos para fachadas. São Luís nunca teve fábrica, até porque esse tipo de trabalho era uma coisa que não se fazia na época, no período colonial e imperial. Realmente eles vinham importados. Os navios, quando eles vinham buscar o algodão e o arroz, eles precisavam de ter lastro. Então, por isso você vê hoje em dia muitas pedras de cantaria vinham para fazer lastro no navio. O azulejo, ele sempre foi utilizado desde os árabes, né, em interiores das edificações. Era um elemento anexado à arquitetura no interior dela. Tá? Então, o azulejo ele vai ser utilizado nas fachadas a partir de São Luís, porque aqui chovia 6 meses ininterruptamente. Então, tiveram, né, a ideia de colocar o azulejo no revestimento da fachada, porque aí não precisaria ficar pintando e fazendo manutenção o tempo inteiro nas fachadas. E esse gosto de São Luís de revestir as fachadas com azulejos é levado então para Portugal. E aí Portugal começa então a utilizar os azulejos não apenas nos interiores dos edifícios, mas também nas fachadas. Então, no período do Grão-Pará e Maranhão, né, que era já no século XVIII, o Maranhão começa a ter um enriquecimento com a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, né? Foi montada pelo Marquês de Pombal, e aí trouxe esse enriquecimento, criando essa companhia e subsidiando, né, a plantação de algodão e arroz, dando também mão de obra escrava. A maioria dos associados eram os portugueses que vieram para o Maranhão. Então era moda na época, na Europa, né, o uso do azulejo, e os comerciantes maranhenses começaram a trazer esses azulejos para revestimento de fachadas, né? Se você ficar lá na Igreja do Carmo, na balustrada da Igreja do Carmo, você olha, ó, aquele sobrado de canto verde, que já é um monumento. Só ele é um monumento. Ele pega aquilo ali todinha, aquela quadra todinha, só de azulejo de fachada. Meu Deus, é uma bênção. Muito lindo, muito lindo. Nós temos uma morada inteira, por exemplo, aqui na Rua do Sol, que é toda azulejada, não só na fachada, mas interiormente ela é toda azulejada nos seus silhares, né? Porque também isso era um outro uso que nós tínhamos muito aqui nos interiores das nossas edificações. Os silhares, para que as pessoas subissem as escadas,
ou os silhares dos térreos, para que você colocasse a mão na parede e não sujasse, né? Protegesse a parede. Então, a meia parede de azulejo que era o silhar. Um outro destaque que a gente dá para São Luís é o estilo arquitetônico conhecido como arquitetura pombalina. Então, todo esse casario, o sistema construtivo é igual ao que foi feito em Lisboa. Mas aqui, como tinha esse enriquecimento grande dos comerciantes, eles fizeram todos os seus sobrados seguindo essa técnica. E aí, por exemplo, foi um dos destaques no dossiê da inscrição de São Luís como patrimônio mundial, porque em São Luís os sistemas construtivos estavam preservados muito mais do que está hoje em Lisboa. Foi o único centro histórico no Brasil que conseguiu uma candidatura de patrimônio mundial, comprovando 3 critérios para poder validar o valor universal excepcional, o VUE, que é obrigatório. Uma candidatura a patrimônio mundial tem que provar o valor universal excepcional. Esse centro histórico tem esse valor universal excepcional. O conjunto arquitetônico, com o elemento da azulejaria, só enobrece e enriquece esse conjunto. A azulejaria aplicada nas fachadas da capital maranhense são do tipo tapetes lisos, com frisos ou cercaduras. Entre as técnicas de decoração, a estampilha e a decalcomania, um estilo que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII. Uma das técnicas mais antigas é a estampilha. Ela é mais geométrica e feita com uma moldura, onde é feito os desenhos, né? E existe uma outra que é mais também antiga, que é a majólica, que era aqueles azulejos desenhados à mão. Aí, para acabamento de barras, tinha os marmoreados. Outra técnica que aparece aqui em São Luís, que é mais rara assim pela quantidade, é o azulejo de relevo. Ele é um azulejo mais trabalhado. Tudo no azulejo é interessante, né? O que a gente pode ver é que, por exemplo, que existe hoje no museu, aqui em São Luís, no Museu de Artes Visuais e no Museu Histórico, peças de azulejo que hoje já não estão mais na rua para se olhar. A nossa arquitetura religiosa, ela não é uma arquitetura muito opulenta, muito como as outras igrejas da Bahia, de Pernambuco, as igrejas da Paraíba. A nossa arquitetura, um século depois do início do processo de colonização, é uma arquitetura mais simples. Ou era pintado ou era azulejado. Aí já era uma questão de imponência, de relevar aquele pedaço, porque ele tinha um batente nas igrejas, começando pela nossa catedral. Todas as igrejas têm um batente para onde fica o altar-mor. Eu acho que é porque ali geralmente era o lugar principal, onde guardava o sacrário. Era um lugar sagrado, era um lugar que mais era preservado. E as igrejas, elas não têm muito a utilização do azulejo. Um cilhar aqui, outro ali. A gente só tem um painel figurativo que fica na igreja de Santana, né? Agora, era um costume em Portugal as pessoas se protegerem, colocando em suas casas um registro. Um registro é uma peça de 4 ou 6 azulejos que mostra uma figura religiosa, uma invocação religiosa que você colocaria na sua casa para te proteger de alguma coisa. Então, os registros, ele é muito utilizado aqui em São Luís, mas isso já vai ocorrer no século XIX, praticamente na segunda metade do XIX e início do XX. O Marquês de Pombal, né? Ele manda 40 casais de açorianos para povoar a capitania do Maranhão, né? E esses açorianos tinham esse hábito de botar esses santos no quadro de proteção. No inventário, nós catalogamos mais de cento e poucas casas, onde até hoje ainda tem esses registros.
maior conjunto arquitetônico de tradição portuguesa da América Latina, imóveis com azulejos, remanescentes do período colonial e imperial, resistem aos processos de deterioração do tempo e dos homens. Cidade conhecida como a cidade dos azulejos, no Brasil como um todo, São Luís, e que fosse visto, não é, esses azulejos como uma forma de fazer uma política, não é, de preservação, restauração e conservação. Como uma questão de memória da sua história, daquele povo que diz quem ele é através da sua herança cultural, através do seu patrimônio. E um povo que respeita essa herança, um povo que compreende o valor dessa herança e ele próprio, sem precisar de leis, se empenha em proteger esse patrimônio. São pequenos palácios de porcelana. Educar para preservar. Que é se educando que se preserva.